Muito bem, estamos de volta para mais uma aula, hein, galera? Essa é a nossa aula 19. Professor, vamos falar do quê? Vamos falar sobre piscicultura. Então, como vocês já estão sabendo, essa nossa aula nós vamos fazer características gerais. Âmbito geral da produção de quê? Produção de peixe. Então, ó, pega o material. Toda vez que eu estiver passando slide, lâmina por lâmina, já vai fazendo as suas anotações, tá bom? Essas aulas, pessoal, são aulas introdutórias. Essas aulas híbridas, elas vão auxiliar muito vocês a construir esse conhecimento que nós vamos fazer uma imersão depois, lá na aula presencial, tá bom? Meu diretor, joga na tela aí para nós. Olha aí, aula 19, piscicultura, criação de peixe, desenvolvimento e produção. Então, professor, o que é piscicultura? Piscicultura é a atividade de criar um ambiente favorável para o desenvolvimento desses animais. E aí nós temos a criação de peixe que denomina-se piscicultura, prática que visa a produção de alimentos, notadamente carne, alevino e reprodutores. Então, pessoal, piscicultura tem o objetivo de produzir carne, alevinos e reprodutores. Daí, meu diretor, deixar uma coisa bem clara aqui. Existem sistema de piscicultura só para carne, quer dizer, vai para abate. Existem só piscicultores que criam alevinos. E tem piscicultura que cria carne, reprodutores, alevino e reprodutores. Não existe somente reprodutores. E quando a gente fala aquele sistema de piscicultura completa, tem as 3 etapas. Vende tanto o abate, vende os filhotes, que nós chamamos de alevinos, e vende os reprodutores. Algumas pessoas falam matrizes. Tudo bem? Na tela, meu diretor. Ah, volta aqui, desculpa. Professor Jefferson, e a questão ambiental? Aí depende do sistema de criação. Isso a gente vai ver lá na frente. Todas as atividades da pecuária, apicultura, bovinocultura, piscicultura, cunhicultura, tem um produto e tem a questão ambiental. A piscicultura, a questão ambiental sempre está relacionada com um tipo de sistema, tá bom? Até aqui, hoje, a gente vai entender isso, tá? Dependendo do sistema. Lá nas aulas presenciais a gente vai fazer essa imersão. Na tela, meu diretor. Criação de peixe encontra-se em um crescimento no estado e, claro, nós temos aí adaptações, os processos de melhoramento genético de algumas espécies que estão em estudo. Professor, quando o senhor fala assim melhoramento genético, é quando você faz o quê? Cruzamento entre espécies diferentes, tá bom? Qual a característica básica? Adaptação ao clima do cultivo. Como assim, professor? Existem tanques que são escavados no chão, existem tanques de polietileno e existem o quê? Tanques ou redes que são imersas nos rios, que a gente fala de fazendas de piscicultura. Então, o animal tem que estar adaptado a isso. O que isso quer dizer? Por exemplo, ninguém fala, mas todo mundo sabe que no estado de Rondônia tem criação de tilápia. Não pode, mas tem. Deve estar regularizando ainda, né? Eu vou mensualizar. Mas a carne de tilápia, ela é muito... Como é que fala? Ela tem uma aceitação, uma palatabilidade que é aceitável. Porque o pessoal aqui, quando fala de carne de peixe, fala mais o quê? Tambaqui. Né? Regional.
Mas tem gente que come o pintado, né? Dependendo do que vai fazer uma moqueca, gosta do cascudo, não é isso? Então, isso aí é regional, mas tilápia, como não é da nossa região, mas aqui também tem. Então, por que eu estou falando da tilápia? Da questão do clima e adaptação. Mesmo sendo externa, né? Ela foi introduzida, ela se adaptou muito bem aqui no estado. Crescimento tem que ser rápido. O hábito alimentar, de preferência onívoro, significa o quê? É um animal que come de tudo, pessoal. Então, a adaptação à ração é rápida. Tem peixes que comem insetos, peixes que comem frutas, peixes que comem outros animais, ele mesmo, os filhotinhos. E aí isso significa o quê? Que você vai adaptar ele à ração é rápido, então você não tem desperdício. E o processo de engorda é mais rápido. Ou desculpa, o período de engorda é menor. É errado falar mais rápido. Ou rápido. É assim, eu tenho um período daqui a aqui de engorda. Então o período de engorda tem que ser o quê? Menor. Quanto menos tempo eu introduzo a ração, mais gordo ele fica e ele vai para o abate. É. Não sei porquê, é inverso, mas... Falam que é errado, falam assim, com a ração ele se adapta mais rápido, e a ração faz ele engordar rápido, vai direto para o abate, mas qual é o correto falar? O período de engorda é menor. Porque o período que leva para engordar é menor, então significa que ele engorda rápido. Por que tem que falar assim, né, Lobo? Ao contrário. É doido isso, ainda bem que eu já estou medicado, então... Resistência e elevada densidade de cultivo. O que é isso, professor? Para mim agora, meu diretor, pessoal, é igual planta. O peixe, ele está num ambiente, ele precisa... Aí eu não vou falar agora, isso é para todo. Dependendo da espécie, ele tem que ter comprimento, largura e profundidade, que é a altura, para um peixe se desenvolver. Se tiver muito denso, muito peixe em um pequeno espaço, ele demora a crescer. Acredita nisso? Essa é uma peculiaridade. Então, quando você for fazer um tanque, dependendo da espécie, tem que ser calculado a área necessária para um peixe se desenvolver. Porque se tiver muito peixe ali dentro e a área diminuir, ele não cresce. Olha que coisa interessante nesse animal. Então, é isso que está querendo dizer. Ó. Ele tem que ter resistência. Significa o quê? É uma característica que eu procuro. Quanto menos espaço, não altera o seu processo de desenvolvimento. Tem que tomar cuidado com isso. Isso é uma peculiaridade muito importante da piscicultura. Que, às vezes, sem querer, o iniciante, o piscicultor iniciante, peca nesse sentido. Aí, pessoal, professor, é que vai levar mais tempo para crescer? Tem desperdício de ração, ele fica vulnerável a doenças, a gente chama da ictiologia. Ictiologia é um estudo de desenvolvimento, estudo de peixe, ictiologia. Isso é muito importante, porque na nossa região... meu diretor, vou falar uma coisa que parece ser ilógico, né? A umidade e a temperatura seca do ambiente afeta e é propício à infecção de fungo. É incrível a gente pensar nisso num ser que está na água. Não é isso? Mas vocês vão entender isso lá na frente. Vai, aumenta a tela, meu diretor, que já estou especificando. Mas é incrível. Fungo ataca muito o peixe. E o fungo gosta de quê? Ambientes quentes e úmidos. Pensar nisso, não sei o que está na água. Mas acontece pra gente que está aqui no seco, pegar uma micose, é quente e úmido, botar micose no pé porque o sapato está úmido, abafado. Tá entendendo? Agora um peixe que está na água, como é que é a relação úmido e quente? Vamos ver isso depois. Sabe onde acontece muito isso? Em aquário. Porque, para mim, meu diretor. Pessoal, eu tinha esquecido. Nós estamos falando muito de peixe para abate, para consumo. Mas existem os peixes ornamentais. Aqui no estado de Rondônia,
é assim, pelo menos aqui em Porto Velho, né? Eu não sei aí, comenta aí na aula, aí no interior, se tem, né, esse negócio de aquarismo, pessoal que trabalha com peixe ornamental. Aqui em Porto Velho tem bastante saída isso. E é um problema. Só que aí é questão de disseminação. O que é? É a água, o meio. Tem que ter produtos, filtros, tá bom? Na tela, meu diretor. Legal, lembrei dessa parte. Vamos para uma matéria rapidinho aí, pessoal? Solta aí, meu diretor. Fala galera, estamos aqui com uma típica espécie da nossa região, tambaqui. E aqui a gente vai mostrar para vocês rapidamente a questão, né, da anatomia externa desse peixe. Então a gente tem nadadeiras dorsais, nadadeiras caudais, nadadeiras peitorais, tá? E a gente tem essa linha que vocês conseguem observar aqui, que é chamada de linha lateral, onde esse animal consegue detectar todos os movimentos na água. E isso é uma adaptação para esses animais que são peixes da nossa região, ok? Então a gente tem aqui toda essa anatomia externa do nosso peixe. E a gente vai colocar na água de novo, né? Vamos lá? Vamos aproveitar então ver a anatomia do peixe? Meu diretor, na tela. Olha aí, galerinha. Não, é básico, tá? Dependendo da espécie muda, mas em geral nós temos a boca, nós temos os olhos, o opérculo, por onde ocorrem as trocas gasosas, e nós temos, ó, nadadeira pélvica, peitoral, dorsal, caudal e anal. Eu falei nadadeira, mas em algumas espécies nós chamamos de barbatanas. Nós vamos ver essas diferenças, essas peculiaridades, dependendo da espécie. Professor, todos apresentam pélvica, peitoral, anal, caudal? Não, pessoal, depende da espécie, mas em geral nós temos aí. Elas podem estar mais ou menos desenvolvidas. Galerinha, em relação ao estudo, né, da piscicultura em Rondônia, nós temos um ranking de produção, como nós vimos no vídeo. Nós temos o tambaqui com 90%, jatuarana com 6%, pintado 2% e o pirarucu 2%. Só que, galera, isso é o ranking de produção, não representa o ranking gastronômico. E não é interessante isso? Porque eu sei que, em geral, o pessoal come muito o quê? Se você for fazer a pesquisa, não é tambaqui, não. Ah, tambaqui aonde, professor? Ah, no restaurante da capital. Mas vai para o interior, vai para Baixo Madeira. Não representa, né? Jatuarana, depende. Pessoal, o que isso reflete? Mas como é que produz muito? Exportação, galera. Exportação. Outra coisa, exportação não significa que vai para outro país, pode ir para outros estados. Outra coisa, galerinha, na grande maioria, eles vão para aquele setor do supermercado de outros estados que ficam tudo congelado. Só a costelinha, só, entendeu? Só o filé. Não é aquele peixe que a gente vai comprar na feira, in natura. Tá? É o minimamente processado. Utilizado na gastronomia, tá bom? Vamos exercitar? Esquematize o peixe, a anatomia externa, identifique suas estruturas respectivas, opérculo e linha lateral. Opérculo recobre e protege as brânquias. Linha lateral detecta os movimentos e vibrações. Exercício 2. O estado de Rondônia é o maior produtor de peixe nativo em cativeiro e o terceiro maior produtor do Brasil, com a produção de aproximadamente 65 mil toneladas ao ano.
ocupando o primeiro lugar no estado quanto à sua produção. Pessoal, nós vimos aí, a alternativa B é o tambaqui, tá bom? Claro que tem aí, nós vamos conversar lá na frente, peraí, meu diretor, nós vamos conversar lá na frente que tem as preferências do tambaqui criado em cativeiro e o tambaqui que não é em cativeiro, né? Dizem que tem uma palatabilidade diferente. Nós vamos falar sobre isso, tá? Na tela, meu diretor. Na edição, assim, né, que nós vimos lá, que trouxe a produção sobre o tambaqui dourado da Amazônia, popularmente conhecido como tambaqui amarelo, que é aí um melhoramento que nós vimos na SEAGRE. Olha aí ele. O tambaqui dourado é uma mutação ocorrida há 7 anos, mas nos últimos 3 anos aumentou muito. Isso por adaptações de manejo, tá? Respectivamente, em 2025, no ano, produz peixe já está em 1,145 milhões de toneladas. Nós temos estudos da Emater, onde sim, tem o desenvolvimento e utilização de técnica utilizada para a hipófise, que melhora o desenvolvimento do animal. E aí nós temos o estado de Rondônia se tornou um dos principais, não só de criação para consumo, mas também para atividade, como é que eu chamo, hein, meu diretor? Atividade de pesca que você não consome, você pesca e devolve? Pesca esportiva! Um beijo pro meu diretor Lobo, que sempre está aqui me auxiliando. Isso! Tem a pesca esportiva, que tem crescido muito aqui no nosso estado. Essa evolução, né, do conjunto de inúmeros fatores, disponibilidade de recurso hídrico, que evolução é essa? Que favorece o estado de Rondônia, está entre os rankings de melhor produção de peixe. Espécies nativas, como o tambaqui, que são aceitas em diferentes estratificações sociais, quer dizer, ele tem uma aceitabilidade na palatabilidade em relação à cocção, assado, cozido, no bafo, técnicas que são utilizadas na cozinha, em que a carne do tambaqui é bem atrativa. Tecnologia de produção, mercado de exportação, incentivo do governo para aplicações de políticas públicas para o sistema de criação de peixes, e interesse dos agricultores familiares pela atividade, pois tem uma aceitação, não precisa de tantos recursos, mas sim de técnicas para melhorar. E quais são os sistemas de criação, professor? Tem um sistema extensivo, tá? A produção também, você pode produzir ele solto, em lagoas ou açudes, tá? A densidade nesse sistema chega de 1 a cada 10 metros quadrados. Então, tem que ter aí, ó, viu? Para uma lâmina d'água, eu tenho que ter 10 metros quadrados para o desenvolvimento desse animal. Até chegar ao quê, professor? A idade de abate. O sistema é extensivo. Finalidade desse sistema tem como objetivo armazenar água, irrigação ou bebedouro de animais e energia elétrica. E aí você pode utilizar para a criação de peixes. Também tem 2 fatores, capacidade de suporte de alimento do ambiente, ou seja, da produção e produtividade natural. E aí você tem uma qualidade de fosfatos, nitritos e matéria orgânica, que será trabalhada em relação ao solo e à água. 2, escolha da espécie adequada e a taxa de povoamento. Isso é muito importante levar em consideração. E esse sistema também nós temos aí, pessoal, viveiros. Quando não é o sistema semi-intensivo. O sistema semi-intensivo tem uma troca diária de 1 a 10%. Esse sistema é caracterizado como maximização da produção natural. Ele envolve fitoplânctons ou plâncton, bêntos e macrófitas. Claro que é um sistema de tanques e você pode fazer a revisão. Vamos exercitar? Ei, professor, volta aí. Revisão, o que eu estou querendo dizer não é revisão, como é que é? Como é que é? Não é revisão, é quando eu faço rotação de cultura. Ô, meu pai, Jefferson. O que é rotação de cultura? É quem planta arroz irrigado
Arroz irrigado, não. Arroz inundado com piscicultura, que a gente chama de risicultura. Vamos aí para uma questão 3, para a gente exercitar. A produção de peixe na modalidade extensiva depende principalmente de 2 fatores. Quais são eles? Capacidade de suporte de alimento do ambiente, quer dizer, você não precisa... quando eu falo capacidade de suporte de alimento do ambiente, você não dá ração, ele se alimenta do fitoplâncton ou o plâncton que tem naquele ambiente. Escolha das espécies adequadas, taxa de povoamento e sobrevivência, tá bom? E quem são esses zooplâncton, professor? Zooplâncton são esses animaizinhos de origem vegetal e também animal. Vegetal, fitoplâncton, zooplâncton, animais, que estão ali disponíveis no ambiente aquático. Também tem as micrófitas, que realizam a melhoria da qualidade do ar que foi dissolvido em água. E qualidade também do pH dessa água, que é o ambiente onde vão estar esses peixes. E também podem ser utilizados como esterco bovino, suíno e equino para equilibrar o adubo, matéria orgânica necessária para que tenha fitoplâncton e zooplâncton nesse ambiente. Tá bom? Tomar muito cuidado com a concentração de nitritos, nitratos ou esses fosfatos. Então, o sistema de troca de água tem que ser por gravitacional. Tá? Professor, e o sistema intensivo? Aí precisa de um pouquinho de fomento, tá? Para fazer tanques o quê? Tanques que tenham capacidade de renovação. São tanques de concretos ou então tanque, como é que a gente fala? Alvenaria. É isso sim. Tá? A diferença está na renovação da água para suporte da biomassa, que a gente chama de pescado. Vamos exercitar aí o sistema no qual os viveiros são escavados com máquinas e possuem declividade para facilitar o escoamento da água e de pesca dos animais. Os viveiros são constituídos estritamente por criações de peixe. Os alimentos é totalmente artificial, através da ração totalmente balanceada. O texto refere a que tipo de sistema? Sistema intensivo. E claro que a gente tem que ver aí, a qualidade dessa água, por gravidade, que vai fazer a renovação do teor de oxigênio dissolvido, que a gente chama de OD, que tem que ser em 8 ppm, parte por milhão. Desta forma, a gente consegue ter uma renovação do período de água ou o ambiente aquático dentro de um sistema superintensivo. São canais fluviais que também são utilizados para isso. Melhora o metabolismo e, claro, a adaptação desses animais para a ação que tem que ser ofertada em forma de pellet, menos desperdício. E também o sistema de balanceamento pode ser tanto em modalidade de piscicultura e de alimentos naturais na água, alto valor no mercado. O nosso último exercício, para que uma espécie possa ser utilizada em cultivo, é um termo utilizado, tá na piscicultura, gente, cultivo. Deve apresentar algumas características básicas. Quais são essas características? Adaptação ao clima do local do cultivo, crescimento rápido, hábitos alimentares, de preferência onívoro, come de tudo, porque vai ter uma melhor adaptação à ração. Resistência elevada à densidade do cultivo e aceitação no mercado do consumidor. Para mim aqui, meu diretor, pessoal, finalizando aqui a nossa aula, vou deixar algumas atividades para vocês fazerem da aula híbrida 20 e 21. Vamos ver a atividade? Na tela, meu diretor. Olha aí, pessoal, qual é a atividade? Painel sobre piscicultura. Vamos utilizar a aula 19 para realizar essa atividade. Olha a introdução. Descrever os conceitos básicos de piscicultura e seus objetivos. Então, vocês vão colocar aí no caderno de campo. Qual é o tipo de piscicultura? Quais são? Eu quero saber o que é uma piscicultura extensiva, intensiva e semi-intensiva. Dentro delas, quais são as modalidades da piscicultura? Criação de peixe, ornamentais para consumo, cita todas as modalidades. Mercado e subprodutos da piscicultura. Por exemplo, professor, nós temos aí no mercado o quê? Peixe, carne. Mas qual é o outro produto que ele me dá? Alevino. Qual é o outro produto que nós vimos? Reprodutores. E
E o subproduto? O que eu venho além do peixe? Façam uma pesquisa. Eu falei na aula sobre o processo hipofisário. Quero ver quem vai colocar isso no caderno de campo, hein? Também descrever as vantagens e desvantagens do que, professor? Da piscicultura intensiva, extensiva e semi-intensiva, dando o exemplo de cada uma delas. Vocês vão fazer essas anotações no caderno. Para mim, meu diretor, todo esse material que vocês estão desenvolvendo no caderno de campo é de suma importância para as nossas próximas aulas específicas da piscicultura, tá bom? Boa atividade para vocês, até a próxima!